E na aula de hoje a gente vai estar dando início aí ao capítulo 12, começando aí com o assunto de calorimetria. No nosso material, a partir da página 36, ele traz para a gente aí esse assunto. A calorimetria é a parte da física onde a gente vai estar aprendendo a medir realmente, né, o calor trocado entre dois corpos. A gente vai rever aqui de novo o conceito de calor e a gente vai aprender a calcular, né, quanto de calor, quanto de energia térmica que é transferido para um corpo, que é transferido de um sistema para outro, quando esse sistema sofre uma determinada variação de temperatura. Então esse é o objeto de estudo aí da calorimetria. Nessa nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho a respeito do calor, a unidade de medida, e a respeito da potência térmica, né, da taxa de transmissão dessa energia aí por unidade de tempo. Então vamos lá, no nosso material, aí, a partir da página 36, a gente encontra a descrição desse assunto. Vamos lá. Então, primeiramente, né, como eu disse agora há pouco, dentro da calorimetria, a gente vai estar aprendendo a calcular realmente a quantidade de energia térmica transferida ou trocada entre dois corpos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que reforçar aqui é o conceito de calor. A gente já falou um pouquinho a respeito dele lá na parte inicial, né, de termometria, quando eu expliquei para vocês o conceito de temperatura, eu aproveitei e falei um pouquinho já sobre o calor também, mas vamos reforçar aqui. Nós vimos que o calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui dois objetos, dois corpos, que estão a temperaturas diferentes, vamos considerar aqui que a temperatura de A ela seja maior do que a temperatura de B, né? Então as moléculas do corpo A estão mais agitadas, lembrando que temperatura é a grandeza física associada ao grau de agitação das moléculas que constituem um corpo. Então, estando o objeto A a uma temperatura mais elevada do que o objeto B, as moléculas desse objeto A estão mais agitadas, como aqui o nosso próprio esquema, o nosso próprio desenho está representando. Quando a gente fizer esse contato entre A e B, parte dessa energia do corpo A vai ser transferida para o corpo B. Essa energia que passa de A para B, devido a essa diferença de temperatura que existe entre esses dois corpos, é o calor. Então, calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. A partir do momento em que esses corpos atingiram o equilíbrio térmico, ou seja, a partir do momento que as temperaturas se igualaram, não existe mais essa transferência de energia, não existe mais calor. Tá? Então, essa energia só vai ser transferida de um corpo para o outro enquanto houver essa diferença de temperatura aqui. Ok? Então, o conceito de calor é exatamente isso. Primeiro, aqui agora, como a gente vai estar quantificando o calor, a gente vai estar aprendendo a medir essa quantidade de energia que é trocada entre os corpos, a gente vai representar essa quantidade de calor que é trocada por Q maiúsculo. Tá? Então, daqui para frente, a letrinha Q maiúsculo vai estar representando para a gente a energia térmica, o calor que é trocado entre dois ou mais corpos aí. Então, o calor, que é simbolizado pela letra Q, é a energia térmica em trânsito que passa espontaneamente, isso aqui é importante, tá? Espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Tá? Então, naturalmente, espontaneamente, como ele disse ali, o calor ele sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Né? Então, é por isso, né, como a gente já discutiu também em aulas passadas aí, quando a gente está usando um agasalho contra o frio, a intenção do nosso agasalho, o objetivo do nosso agasalho, não é impedir o frio de entrar, como muitas vezes a gente ouve. O agasalho, a finalidade dele é dificultar o calor do nosso corpo, dificultar que o calor do nosso corpo seja transferido para o meio ambiente, porque o nosso corpo está a uma temperatura mais elevada do que o ambiente, então a tendência natural, espontânea, é que o calor do nosso corpo, que é temperatura maior,
seja transferido para um ambiente que é a temperatura menor. Então, o agasalho ele serve para dificultar isso daí. Então, essa transferência, né, de calor ela sempre ocorre nesse sentido, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E no sistema internacional, o calor, já que ele é energia, né, se a gente lembrar aí do primeiro ano, a gente viu que energia é medida em joule. E como o calor é uma forma de energia, né, essa energia também vai ser medida em joule. Então a gente, dentro do sistema internacional, mede aí o calor também em joules. Só que na prática a gente encontra uma outra unidade de medida para o calor que é muito comum de aparecer, que é a caloria. Né? Então a gente está acostumado a ver aí, a falar de caloria como unidade de energia dos nossos alimentos. Né? Qualquer alimento tem aí o seu valor energético, né? Dado em calorias. Então a gente come um bombom, por exemplo, esse bombom ele tem, sei lá, em média 80 calorias. Então aquilo ali é a quantidade de energia que aquele bombom fornece. Então essa caloria também é uma unidade de medida de energia, só que ela não faz parte do sistema internacional. Ela é uma unidade usual, uma unidade prática que a gente tem aí. E existe uma relação entre essa caloria e o joule, que é a unidade do sistema internacional. Essa relação é essa daqui, ó. Uma caloria corresponde a 4,1868 joules. Só que na maioria das vezes a gente usa esse valor aqui aproximado, arredondado. Ou para 4,2, ou para 4, ou para 4,1. O próprio exercício já sugere para a gente qual que é a relação que a gente vai usar. Então a gente não tem que decorar isso daqui não. Então, o próprio enunciado, o próprio exercício vai informar para a gente qual que é a relação que ele quer que a gente use. E aí, quem chegou nessa relação aqui foi o próprio cientista, o Joule, James Prescott Joule. Ele fez um experimento onde ele conseguiu estabelecer, conseguiu chegar nessa relação aqui. Né? Tem toda aquela história, né, da teoria do calórico que a gente já falou lá atrás, mas rapidinho é o seguinte. Lá atrás, nos primeiros estudos que se tem aí, acreditava-se que o calor fosse um fluido que era transmitido de um corpo para o outro. Então, existia alguma coisa que realmente passava de um corpo para o outro, né, estando a diferença de temperaturas. E aí, né, com o passar do tempo, surgiu a ideia de que o calor não era esse fluido, o calor era um tipo de energia. Né? Então, eles precisavam ou queriam chegar nessa expressão aqui, nessa relação entre a caloria e o joule, que é a unidade de medida de energia. Então o joule foi quem fez aí um experimento para se chegar nessa relação. Ele teria pegado um recipiente contendo uma certa massa de água, mediu aí qual que era a massa dessa água e deixou um objeto de massa conhecida cair sucessivas vezes dentro desse recipiente com água. Quando esse objeto caía dentro do recipiente com água, ele transferia para ele energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional, ela produzia uma certa variação de temperatura na água que estava dentro do recipiente. Então, conhecendo qual era a energia potencial gravitacional que o objeto transferiu e descobrindo qual era a quantidade de energia que teria que ser transferida para a água sofrer aquela variação de temperatura, o Joule conseguiu chegar nesse valor aqui, que uma caloria corresponde a 4,186 ou 4,1868 joules. Ok? Então, daqui para frente, a gente vai estar medindo o calor, que vai ser representado pela letra Q maiúsculo, ou em calorias, ou em joules, e se houver necessidade de fazer a conversão de um para o outro, a gente vai estar utilizando essa relação aqui. Beleza? Bom, continuando aí, o nosso livro fala da potência térmica. O que é essa potência térmica? Na verdade, a potência, de uma maneira geral, se a gente pensar na forma geral de potência, que a gente aprende lá no primeiro ano também, ela é a energia que é transformada, que é convertida de uma forma em outra, por unidade de tempo. Então, é a energia dividida pelo tempo. Essa é a forma geral de potência que a gente aprende lá no primeiro ano. Só que nesse caso aqui, a gente está trabalhando com energia térmica, com calor. Então a única coisa que a gente faz é substituir nessa expressão da potência a forma de energia que nós estamos lidando aqui, que é o calor. Então a gente troca esse E por Q, que é a quantidade de calor trocada entre os corpos, né,
dividida pelo intervalo de tempo necessário para que aconteça essa transferência. Então, quando a gente colocou os dois blocos A e B em contato, né, os dois corpos A e B em contato, houve um fluxo de calor de A para B. Qual que é a quantidade de calor que foi transferida por unidade de tempo? Isso é a potência térmica, né, naquela situação. É tanto que essa potência térmica, muitas vezes, ela é chamada de fluxo de calor mesmo. Né? É a quantidade de energia térmica, quantidade de calor que é transferida por unidade de tempo ali. E aí, pensando aqui em unidades, né, a gente acabou de falar que no Sistema Internacional o calor é medido em joules, né, em homenagem ao cientista James Maxwell Joule, e o tempo no Sistema Internacional ele é medido em segundos. Então, a unidade de medida de potência no Sistema Internacional é o Joule por segundo. Só que a gente tem aquela velha história que a gente já vem falando aí, né, que muitas vezes eles homenageiam um determinado cientista, colocando o nome dele como unidade de medida de alguma grandeza. Então, aqui, a potência, eles homenagearam o cientista Watt, tá? E colocaram o nome dele como unidade de medida de potência. Então, nós temos aí que a potência ela seria medida em joule por segundo, mas esse joule por segundo recebe o nome de watt, certo? Então vai ser a unidade de medida de potência que a gente vai estar lidando aí. Transferiu 100 watts, né? Ou watts, como queira, muitas vezes a gente acaba falando watt, é a mesma coisa, watt ou watt. O que interessa aqui é que a potência térmica vai ser essa taxa de transferência de calor por unidade de tempo, e a gente vai estar medindo ela aí em watt, dentro do Sistema Internacional. Ok? Então, nessa primeira parte do capítulo 12, ele traz para a gente esses dois pontos aí. Tá? A conceituação do calor, que a gente já tinha falado um pouquinho, mas reforçando aqui agora. Né? Unidade de medida que a gente vai estar utilizando para expressar essa forma de energia, que pode ser caloria ou joule, e como fazer a conversão de uma para outra. E a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, que seria a potência térmica que é dada por essa expressão. Então, essa é a primeira parte do nosso material. Nessa aula é só isso. Daqui a pouquinho a gente vai dar prosseguimento aí, conhecendo outras grandezas associadas à calorimetria. Nessa aula era só isso. Um abraço e até a próxima.